Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo eu tenho mais um relato para compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, direto ao ponto. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, felizes, saudáveis. Seguimos aí recebendo e compartilhando os relatos. Agradeço a todos vocês que deixam seus comentários, que compartilham e que enviam um relato aqui para o canal, porque tem ajudado vidas. Sim, gente, o testemunho de vocês é confirmação para muitas pessoas que estão aqui assistindo. Eu recebo várias mensagens no meu Instagram, aqui também no canal, falando sobre isso. Cris, graças aos relatos eu consegui identificar que eu estava num relacionamento abusivo, eu consegui sair e eu vi que não é só comigo que isso acontece. E é isso aí, gente, firmes e fortes. Deus é mais. Vamos lá. Ela diz assim: olá, Cris, meu nome é Angélica. E ela diz: eu sou cristã e assistindo seus vídeos comecei a entender, olha aí, mais sobre esse transtorno e estou tentando identificar algumas pessoas que estão ou já passaram na minha vida, se são narcisistas ou não. Ok, um deles é um rapaz que conheci ano passado. Tudo começou quando eu caí na bobeira de entrar em um grupo de jovens solteiros cristãos que ia acontecer, mas que pelo menos eu iria conhecer novas amizades. Ok, mais um grupo aí, né, gente? Entrou pensando que nada ia acontecer, grupo de jovens solteiros lá no Telegram. E aí ela falou, pelo menos ia fazer novas amizades, ok. Quando entrei, já dei de cara com um rapaz que achei muito bonito. Foram passando os dias, fui conversando no grupo com todos e às vezes interagia com ele, mas ele nunca me deu bola. Foi então que um certo dia eu dei bom dia no grupo e um outro rapaz viu minha foto e de tarde me chamou no privado. O nome dele é André. E ela diz assim: a princípio eu não me interessei por ele, mas nisso já tinham, se passado vários dias nesse grupo e como o outro rapaz jamais iria conversar comigo, eu desencanei dele. Então, quando esse outro me chamou, conversei normalmente e dias depois pensei, por que não? E ela explica, pensei assim, porque algum tempo atrás eu tinha dado um fora num rapaz da minha igreja e havia me arrependido, então eu sempre tinha em mente que eu tinha que cuidar mais das oportunidades que apareciam antes de definitivamente dizer o não. Olha aí, não sei porque que se arrependeu, né? Talvez carência, enfim, mas assim, se você deu um não, teve algum motivo. Deus tem algo melhor aí pra você, mas ela colocou um medo que o diabo colocou no meu coração. Exatamente. Grande engano. Mas continuando a história do rapaz que me chamou, comecei a conversar com ele e 2 dias depois já passei meu WhatsApp para ele. Ele é brasileiro, mas mora na Inglaterra. Olha que interessante. Trabalha como fotógrafo, então foi uma afinidade que tínhamos em comum, pois eu gosto muito de tirar fotos por hobby. E ela diz, pensei que seria uma coisa da qual iríamos conversar bastante, por ter isso em comum, mas não. E aí, que hoje eu pensei que isso talvez já fosse um sinal. Estranho, né? Vocês têm algo em comum, gostam das mesmas coisas e aí não tem conversa sobre isso? Continuando, pois geralmente essas pessoas gostam muito de saber as coisas, mas nunca de ensinar o que sabem e nem de compartilhar as suas experiências. Verdade. Eles têm um egoísmo tão grande, é uma coisa assim tão egocêntricos, que tudo é pra eles, é sobre eles. Então, vamos dizer que eles falam que foram no lugar, já aconteceu comigo isso, gente, uma moça que eu conheci, que é uma dessas sociopata. Ela tinha um cachorro e ela falou que essa moça que cuidava do cachorro dela era excepcional, a melhor e tal, com preço ótimo. E eu ia viajar e ia precisar de alguém pra cuidar do meu cachorro. Ela falou tão bem da mulher que eu fui pedir pra ela o contato da mulher. Gente, vocês acreditam o que ela fez? Ela ligou pra mulher falando mal de mim, sei lá o que ela falou, que quando eu liguei... Por que eu digo que eu sei disso? Porque são coisas que só Deus pode revelar. Mas diante do conhecimento e das atitudes, das respostas, evidências ali, você vai perceber. Depois Deus me mostrou quem ela era, aí eu entendi tudo. Aí foi a confirmação.
porque a mulher cuidava de cachorro. Aí eu tinha 2 na época, pedi pra ela, falei, ela começou a falar, quais os cachorros você tem? Isso nunca aconteceu em nenhum lugar, gente. Ela falou que aquela raça de cachorro que eu tinha em específico, ela não cuidava. E aí eu falei, nossa, mas que estranho, né? Pensei comigo, mas assim, achei muito estranha a mulher, eu já percebi que tinha algo ali. Depois eu fui entender. E não só comigo ela fazia isso, tá? Outras pessoas, porque ela tinha medo de indicar e depois quando ela fosse precisar do serviço, a mulher não ter como cuidado dela. Olha só. Enfim, gente, é uma coisa de doido, mas eles realmente não gostam de ensinar o que eles sabem, compartilhar nada. E eles têm uma coisa assim de ódio no coração, de vingança, tipo assim, eu passei dificuldade para aprender e conseguir isso, eu não vou te dar de bandeja, entende? Você vai ter que sofrer também para aprender. Desse jeito. Ok, lembro de uma vez que pedi dicas para ele de fotos. Ele só me deu uma dica e depois nunca mais, desse jeito. Até mandei umas fotos que tirei para ele, mas ele nem respondeu que eram feias e nem que eram bonitas. Só comentou de uma foto que gostou e focou no outro assunto paralelo. É incrível como eles fazem tudo parecer tão intenso. Lembro que ele comentava que queria que eu fosse para lá, né, onde ele morava, na Inglaterra. E dias depois que eu comecei a conversar com ele, ele já saiu com essa. Logo de começo. Alguns dias já te chama para morar lá com ele. E 4 dias depois, ele já disse que estava com medo de se apaixonar por mim. Ah, esse joguinho é básico, clássico. Então, depois desse dia, ele me perguntou se eu tinha interesse nele e eu respondi que estava começando a me interessar sim. Então, as conversas começaram a ser mais abertas sobre relacionamento. Nesse mesmo dia, ele já queria me ligar, mas eu tenho um certo bloqueio com ligação, então não deixei. Mas ele continuou insistindo e uns 2 dias depois ele me ligou. Eita! Era tudo muito intenso da parte dele e nisso eu já percebia que tinha algo errado. Intuição já falando, algo tá fora do lugar, tem coisa estranha no ar. Sempre me elogiando, me chamando de linda, maravilhosa, perfeita, mas mesmo assim nada disso me impressionava, pois sei que sou muito bonita, então não era isso que me fazia me prender a uma pessoa. Modesta você também, hein? Deve ser linda, mas enfim. Palavras são bonitas, mas atitudes são mais. Exatamente, concordo. Nessa intensidade toda, ele conversava comigo todos os dias por WhatsApp ou ligação. E um tempo depois ele fazia chamadas de vídeo também. Ele sempre comentava muito sobre eu ir pra lá, mesmo antes de falar que estava interessado em mim. Mas eu sou muito cabeça no lugar e jamais iria para um lugar que não conheço, com alguém que não conheço. Então sempre comentava que ele deveria vir para onde eu moro primeiro. Muito bem. Resumindo um pouco, eu sou cristã desde os 22 anos e hoje eu tenho 32. E depois de algum tempo na igreja, tomei a decisão de esperar no Senhor por um homem de Deus para mim. E estou há 9 anos nesse processo de espera. Então eu vejo como as coisas de Deus levam um tempo. E vendo Ele querer fazer tudo correndo assim, isso me assustou. Aqui ó, bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Ele já falava em casamento, filhos, em eu ir morar lá, pois isso era inegociável para ele por causa do trabalho e da qualidade de vida que esses países têm. Eu falava em oração e que se fosse propósito de Deus, tudo iria fluir no tempo certo. Ótimo! Mas ele sempre queria acelerar as coisas. E 17 dias depois do início das nossas conversas, ele me pediu em namoro. Eu não aceitei. Caramba, disse pra ele que tudo tem que fluir da maneira correta, oração, namoro, noivado e casamento, e não dá pra acelerar nada. Pôs um freio nele, hein? Muito bom. Ele ficou triste, mas concordou. Triste não, deve ter ficado com muita raiva, né? Que não conseguiu o que queria. Quem estava no controle era você, até então. Outra coisa que não citei é que minha mãe está doente, tem uma demência parecida com Alzheimer. Então sempre tem que ter alguém com ela em casa e eu e meu pai estamos passando por momentos muito difíceis por causa disso, sobrecarregados e cansados de cuidar dela. Eu trabalho, então meu pai fica o dia inteiro cuidando dela. Quando eu não estou trabalhando, sempre tento fazer o máximo que posso para ajudar ele.
O rapaz em que eu estava conversando sabia de tudo isso e mesmo assim sempre comentava sobre eu ir para lá. Porque ele tá nem aí pros outros, é tudo sobre ele. Ok, sem noção, sem noção, sem empatia, sem compaixão, sem tudo de bom. Por isso que eu sempre falava para ele, como comentei lá em cima, que eu teria que ver muito propósito de Deus para sair de onde eu moro. Deus tinha que me dar muita certeza sobre isso, pois eu não deixaria meu pai aqui precisando de mim para simplesmente ir morar em outro lugar. Essa daqui é firme, viu? E conseguiu ser aí manipulada por um narcisista por um tempo. Eles querem o desafio muitas vezes. Continuando. Mas eu não enxergava esse propósito e muito pelo contrário. Olha lá, ela já teve o discernimento. Mas ainda assim continua ali conversando com ele, né? Não sei qual que foi a brecha que ele entrou, mas vamos descobrir já já. Certo dia ele me ligou de videochamada à noite, pois ia viajar e estava aguardando o voo. Ele me contou que havia tirado fotos de tarde e o foco das fotos dele eram modelos. Porém, eu sempre achei muito estranho isso, pois tinham algumas fotos no perfil dele que eu achava muito sensuais. E penso que isso não cabe a um cristão. Sempre comentei sobre isso com ele e ele sempre concordava comigo de que certas fotos não convém a ele tirar. Mas nesse dia em questão, eu percebi que ele não queria mudar. Eles não querem mudar, eles só falam que concorda com você, que você tem razão, né? Pra você, né, não falar mais nada e também, como eu posso dizer, não dá pra saber o que passa exatamente na mente dessas pessoas, mas sempre tem um joguinho por trás de tudo que eles falam e fazem. Muitas vezes eles concordam para fingir, né, que você tá certa, mas continua fazendo, não muda. Então é só da boca para fora mesmo. E como ela disse aqui, eu percebi que ele não queria mudar, pois ele me falou que de tarde tinha tirado fotos de uma mulher e que eu não iria gostar de como foram as fotos. E ela coloca entre parênteses, ou seja, ele tirou fotos dela nua. Tudo também para tentar machucar, né? Machucar mesmo. E ela diz, chorei muito esse dia e comecei a pensar se realmente aquilo era de Deus para mim. Lembro que eu falei para ele que eu tinha chorado e ele conversou muito comigo para me acalmar. Mas no dia seguinte eu tinha uma confraternização da empresa onde trabalho e falei para ele que eu tinha acordado com o rosto inchado de tanto chorar e ele somente falou para eu lavar o rosto, que isso fazia o rosto desinchar um pouco. Nossa, super dica, hein? Tava nem aí. Isso foi em um domingo e na terça-feira decidi dar um basta em tudo. Ai, que bom. Ele me ligou e falei que eu não queria mais. Quando eu falo não querer mais, no caso, era não querer mais orar com ele. Pois, como não aceitei o pedido de namoro, foi isso que fizemos de acordo. Orar juntos, com o propósito de futuramente namorar e casar. Então eles estavam orando juntos para ver se realmente era vontade de Deus que eles namorassem, porque ela até então nem aceitou o namoro, só estavam se falando e ele insistindo para ela mudar para lá. Nem namorando estavam. Era só uma amizade, né? Ele ficou desesperado, perda de controle. Queria entender o que aconteceu e falei das fotos, falei das coisas que me incomodavam. Chegou a um ponto que entramos em um acordo e ele me convenceu a continuar o propósito de oração e que ele iria apagar as fotos do Instagram dele que não eram legais. E assim ele fez. Fazem, né? Fazem, só para te manter ali. Mas eu não estava em paz, acredito que eu continuei por pena. Ah, entendi, olha lá, foi pena do menino. E um pouco, claro, por eu estar apegada, carências, sim, por ter alguém para conversar. Algum tempo depois, conversei com a minha pastora, contei que tinha conhecido ele e como tudo aconteceu. Ela ficou um pouco preocupada, pois não gosta dessa história de conhecer pessoas pela internet. Nem eu, nunca gostei. Disse que é algo perigoso, me contou histórias que aconteceram com algumas pessoas da igreja e que alertou sobre os perigos disso. A pastora escuta a história e sofrimento e pede, as pessoas pedem conselhos, então ela já tem uma noção maior, né, do que acontece no mundo. Enfim, continuando. Mas disse que ia orar comigo a respeito. Se eu já não senti a paz, Cris, depois dessa então, aí é que eu não senti mesmo.
Isso tudo foi perto do final do ano e as conversas continuavam. As mesmas palavras bonitas, muitos elogios, mas comecei a perceber que era somente isso. Ele se dizia cristão, mas as atitudes e coisas que ele me contava não eram de um. Exatamente, vem a hipocrisia, né? O foco dele era somente me levar pra lá, me chamar de bonita e se importar com a lua de mel. Aí ela coloca entre parênteses, entendeu por quê, né? Entendi. Ele queria me dar presentes, mas eu nunca aceitei, pois sempre deixei claro que não era o momento para isso, que era muito cedo. Quando chegou o início do ano, teve uma campanha de oração lá na igreja e nessa campanha fiz um propósito com Deus, que se eu fizesse a campanha toda, no caso ela coloca entre parênteses que era uma semana, e no final da campanha continuasse a não sentir paz em conversar e orar com ele, eu iria deixar de orar e falar com esse rapaz. Foi incrível. Começou a campanha e cada dia eu continuava a não sentir paz e a cada dia eu descobria mais coisas que para mim não fazia sentido um cristão fazer. Mas ele fazia. Em cada dia dessa campanha era sugerido um jejum para o dia seguinte e na quarta noite o jejum sugerido na quinta-feira para a quinta-feira foi o de ficar sem internet. Sendo assim, eu teria que passar o dia todo sem falar com ele. Avisei a ele sobre o jejum, passei o dia inteiro sem conversar com ele e foi o único dia em que senti paz. Olha isso, gente. Olha, quando eu falo que a gente tem que sempre pedir confirmação de Deus é porque é real. Quando a gente está em conexão com Deus, quando a gente ora antes de fazer qualquer coisa, alguém te convidou para jantar fora, alguém quer, Deus, é de ti? Senhor, me dá um sinal, me mostra, é para eu ir ou não? E Deus fala, eu já ouvi de um narcisista, gente, falar para mim que essa sim ele viu que tinha realmente conexão com Deus e que era uma verdadeira cristã. Ele convidou ela para sair, ela tinha atração por ele. Ela queria, mas ela orou antes e Deus não permitiu para sair com ele. E ela falou, olha, eu agradeço o convite. Ela até falou para ele que sentia atração por ele, mas que Deus não tinha dado permissão para ela sair com ele. E ele ficou admirado, né? Porque ali ele viu, essa daí é de verdade de Deus. Essa daí é verdadeira filha de Deus. Glória a Deus por isso. Por isso que eu falo que nenhum deles podem tocar em alguém que está firme em Deus e que está ali orando e pedindo sempre confirmação. Ok, vamos lá. E aí ela disse que sentiu paz nesse dia. O único dia que não falou com ele foi o dia que mais sentiu paz. Não senti falta nenhuma de conversar com ele. Ele até tentou me ligar, pois ele me ligava mesmo, não era pelo WhatsApp. Mas na hora que ele ligou eu não consegui atender e assim não falei com ele o dia inteiro. Olha só, ele já sabia que você estava de jejum, que você ia ficar sem internet. Ainda assim ele tentou, de alguma forma, falar com você. Na verdade, foi o único momento em que eu fiquei aflita. Foi depois que eu saí do trabalho e sabia que ele poderia me ligar. Mas no resto do dia eu estava tranquila. Depois desse dia eu cheguei à conclusão que Deus já havia me respondido e a resposta era não. Passou sexta, falei com ele, mas poucas vezes. E como eu havia propositado esperar a campanha terminar, fui conversar com ele sobre o que eu tinha decidido somente no sábado. No sábado mandei mensagem para ele dizendo que ele poderia me ligar e ele me ligou. E ela coloca ali entre parênteses de novo. Ele que me ligava, pois ele tinha créditos para ligação internacional de graça. Nesse dia fiz o que propositei com Deus e consegui dar o basta. Yes! A manipulação desses seres é tanta que comentei sobre o propósito que eu tinha feito com Deus e falei também que eu não estava vendo propósito nas nossas conversas, pois eu não tinha como sair do meu país, deixar minha família e Deus não havia falado sobre eu fazer isso. Então ele disse que era para continuar comigo em oração. Ele poderia vir para cá, ficar por um tempo aqui, mas mesmo assim eu não aceitei, pois eu sabia que isso era da boca para fora e o mais importante, se Deus tinha dito para não, né? Se Deus falou para mim que não, era não e pronto. Eles querem passar por cima do que Deus já falou pra gente, porque eles acham que eles são mais poderosos do que Deus. Eles acham que eles têm que estar acima de Deus na nossa vida. Ele chorou na ligação, deu tchau e eu respondi o tchau e desligamos. Fiquei um pouco apreensiva no início e ela coloca entre parênteses,
como a gente não confia em Deus, né? Ele me mandou mais ou menos 1 hora depois que desligamos do WhatsApp, uma mensagem dizendo saudades de ti. E eu só respondi que também estava e não falou mais nada. No dia seguinte eu estava fuçando o Instagram dele e descobri que ele começou a seguir uma amiga minha que é da minha igreja, mas que mora em outra cidade. Perguntei para ela sobre isso e ela me respondeu que fazia bastante tempo que ele havia pedido para segui-la, mas ela não tinha aceitado ele, pois o perfil dela era privado. Mas como alguns dias atrás ela tinha deixado o perfil dela aberto, automaticamente as pessoas que pediram para ela seguir e estavam pendentes se tornaram seguidores e por isso ele estava seguindo ela. Olhei o perfil dela e ela nunca seguiu ele, então provavelmente o que ela disse é verdade. Depois dessa eu fiquei aliviada e certa de que ele era um sem vergonha, pois mesmo que nunca foi assumido um namoro, mas pra que seguir uma mulher que ele nem conhece nas redes sociais, sendo que ela está orando com uma pessoa já? Né? Ele estava orando com ela, por ela e vai querer seguir outra mulher? Né? Estranho. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Não mesmo. Enfim, Cris, pelas conversas eu percebi que ele só pensava nele, o trabalho dele, as coisas dele. Pouco falava de Deus, de compromisso com Deus. E eu sou totalmente ao contrário disso, sabe? Tenho compromisso com a igreja em que congrego, canto, toco. Só não sou mais ativa por causa dessa situação com a minha mãe, mas faço de tudo para conciliar tudo. Ele ia na igreja às vezes, não se importava com essa questão das fotos. Uma vez até chegou a me chamar de religiosa por causa disso. E eu respondi para ele que se ele pediu para o Senhor uma mulher de Deus, agora ele não poderia me chamar de religiosa, pois uma mulher de Deus não concorda com vulgaridade. Nesses momentos ele voltava atrás e concordava comigo. Dizia que estava errado, o que estava fazendo e que iria mudar. Tudo manipulação. Por que ele falou que queria uma mulher de Deus? Porque sabia que você é uma mulher de Deus. Nossa, você é a pessoa que eu sempre pedi para Deus, né? Você é uma mulher de Deus. Só que aí ele reclama de você ser uma mulher de Deus. Se contradiz. E depois você fala pra ele a verdade, aí ele vai falar, é verdade, então o problema tá em mim, né? Eu vou mudar. Vai nada. Por que não vai mudar? Porque não quer. Mas eu percebia que ele queria mudar por eu incomodar ele, né? Então não era mudança, não era por causa de Deus, sabe? Não mesmo. Pois eu sempre batia nessa tecla que ele teria que mudar para ser um cristão, e não por causa de mim, pois nós sabemos que somente Deus muda as pessoas, não as pessoas. Em tudo que a gente discordava, ele sempre voltava atrás e dizia que concordava comigo. Mas comecei a estranhar isso também, pois é normal as pessoas discordarem em algumas coisas umas das outras, sim. Eles sempre passam a mão na cabeça, eles sempre concordam com você, porque eles querem que você também passe a mão na cabeça deles e concorde com tudo que eles falam. E como eles estão ali mentindo e manipulando, quando vê que você viu, aí eles fingem que vão mudar, porque senão você sai fora, né? Ele também tem um desejo de grandeza, de querer humilhar os outros, e era outro ponto que eu sempre batia de frente, e depois ele dizia que concordava comigo. Teria muitas coisas para contar, mas se já está longo esse relato assim, imagina contando tudo. Hoje é bloqueado do meu WhatsApp, estou sem usar o Instagram no momento, mas quando eu voltar a usar eu vou bloquear ele também. Eu já havia deixado de segui-lo, mas vou bloquear de vez para não ter problema. Ótimo. Vendo os seus relatos aqui, eu percebo que o que passei não foi nada, mas que isso já causou um mal em mim, que fico imaginando como é a dor de quem cai na conversa desses mentirosos e se casou com um. Realmente, exatamente, mas o teu relato fica aqui para as pessoas, para todos nós aprendermos, né, sobre o que a gente precisa fazer para não cair nessas enrascadas, né, nessas armadilhas. A dor deve ser muito grande. Agradeço a Deus por sempre me alertar, a minha pastora também. Hoje eu continuo esperando no Senhor por um homem de Deus e tenho muito medo de cair na lábia de um assim e acabar errando na escolha pelo casamento. Quando eu estava lendo o seu relato, eu falei, eu tenho que comentar sobre isso aqui com ela. Você não tem por que se preocupar em relação a isso. Se você continuar firme do jeito que você tá, sempre orando e tendo a confirmação de que realmente é um propósito de Deus, não tem como eles entrarem, ok? Trabalhe sim nessas partes que você falou que foi onde ele entrou, que você ficou com dó.
e carências que você tem por conta de sentir falta de ter alguém para conversar. Você tem Deus e Deus vai enviar as pessoas dele sim para você. Eu creio que ele permitiu você passar por isso para você estar aqui relatando isso, né, para encorajar outras mulheres, outros homens também, e também para ter essa postura que você teve. Parabéns, viu? Eu tenho certeza que Deus se alegra muito de ti. Então eu creio que você não vai ter problema em errar na sua escolha não, porque você vai deixar Deus te mostrar primeiro. Aí ela diz assim: foi a ferida que ficou. Obrigada, Cris, por ler meu relato. Deus abençoe seu trabalho, pois venho aprendendo muito com ele. Glória a Deus por isso. E desejo que o meu relato venha a ser bênção na vida das pessoas, de como Deus cuida de nós quando tememos a Ele. Deus te abençoe, linda. E ela termina deixando a passagem de João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus por isso e glória a Deus por a sua vida e por esse relato que você nos deixa aqui. Então, assim, você falou que foi a ferida que ficou, né? Pelo medo de cair na lábia. Você não caiu na lábia dele, então você não vai cair na de outro. E Deus ainda permitiu você passar por isso, como eu falei, para ajudar outras pessoas com o teu testemunho e também para você ficar ainda mais alerta. Porque agora você tem mais conhecimento e é isso aí. Eu creio que, olha, se você se permitir, Deus vai usar a sua vida para ajudar muitas vidas nesse sentido aí, viu? De dar essa força e falar: vai, não aceite, isso não é o que Deus quer para você. Ore, peça confirmação. Olha aqui os sinais, muito discernimento você teve desde o início. Graças a Deus por isso, viu? Você é linda, parabéns, tô orgulhosa de você. Deus te abençoe grandemente, um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos que estão aqui. Compartilhem para que outras pessoas possam aí saber que isso existe e que é possível sim você não ceder a esses encantos, a essas manipulações. Quando Deus está em primeiro, eles não conseguem, ok? É isso, gente. Muito feliz e espero que vocês também estejam. A nossa vida está apenas começando, o melhor de Deus está por vir ainda e é para a honra e glória dele. Eu nunca vou deixar de falar isso e lembrem-se sempre que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o momento da sua vida, a dor que você pode estar passando, o que esse narcisista ou essa narcisista fez na sua vida, Deus irá restaurar tudo, restituir tudo e te dar dupla honra. Aquilo que tentaram trazer de maldição, ele transforma em bênção e multiplica. Que o amor do Senhor sobre a sua vida transborde ao ponto de ser impossível você guardar só para você. Você vai passar a distribuir esse amor por onde você passar. Luz em meio às trevas é o que somos aqui na Terra. Um exército de Deus aqui para levar essa luz para as pessoas que estão precisando. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.